Sean muy bienvenidos. Sejam bem-vindos. Entrenar a líderes es un trabajo tan antiguo como la misma iglesia. Treinar a líderes é um trabalho tão antigo como a mesma igreja. El apóstol Pablo escribió: O apóstolo Paulo escreveu, y él mismo constituyó a unos apóstoles, e ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a otros profetas, a outros profetas, a otros evangelistas, a outros evangelistas, a otros pastores y maestros, a outros pastores e maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fim de aperfeiçoar os santos, para la obra del ministerio, para a obra do ministério, para la edificación del cuerpo de Cristo. para a edificação do corpo de Cristo. Pablo sabía que un cuerpo bien equipado Paulo sabia que um corpo bem equipado era un aspecto fundamental en la extensión del reino era um aspecto fundamental para a extensão do reino y la plantación de nuevas y saludables iglesias. e a implantação de novas e saudáveis igrejas. Si bien esto nos parece muy evidente, Se bem isto nos parece muito evidente, ¿por qué entonces menos del 20% de las iglesias por que então menos de 20% das igrejas tienen un plan de entrenamiento ministerial têm um plano de treinamento ministerial para desarrollar líderes? para desenvolver líderes? Esto es porque el sistema de entrenamiento ministerial, Isto é porque o sistema de treinamento ministerial, como lo conocemos, como conhecemos, ha venido a ser obsoleto. vem a ser obsoleto. El entrenamiento ministerial tradicional O treinamento ministerial tradicional no se adapta a los tiempos. não se adapta aos tempos. La familia, el trabajo, el hogar, los estudios. A família, o trabalho, o lugar, os estudos, Si bien no son una excusa, se bem não são uma desculpa, muchas veces no nos permiten entrenarnos de una buena manera. muitas vezes não permite treinarmos de uma boa maneira. Por eso es tiempo de un cambio. Por isso é tempo de uma mudança. Es tiempo de transformar la manera en que nos capacitamos É tempo de transformar a maneira que nos capacitamos y entrenamos a nuestros líderes. e treinarmos a nossos líderes. La mayor parte de los pastores A maior parte dos pastores tienen trabajos externos. tem trabalhos externos. Gran parte de los pastores Grande parte dos pastores reconocen no tener tiempo de leer la Biblia, reconhecem não ter tempo para ler a Bíblia, sino para preparar un mensaje. a não ser para preparar uma mensagem. La gran mayoría ni siquiera ha sido entrenado ministerialmente. A grande maioria nem sequer foi treinada ministerialmente. De acuerdo con la Fundación Getúlio Vargas, De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, el número de pastores evangélicos o número de pastores evangélicos es 5 veces mayor a la de sacerdotes católicos. é 5 vezes maior do que de sacerdotes católicos. Estimativamente, 93.000 pastores credenciados. Estima-se 93.000 pastores credenciados Para un universo de más de 42 millones de creyentes. para um universo de mais de 42 milhões de crentes. Un pastor cada 500 creyentes. Um pastor para cada 500 crentes. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, la iglesia en Brasil no alcanzaba el 7% al año 1980. a Igreja do Brasil não alcançava 7% no ano de 1980. Para el año 1991, Para o ano de 1991, este porcentaje ascendió al 9%. esta porcentagem cresceu a 9% Y continuó creciendo para llegar al 2000 al 15,4%. e continuou crescendo para chegar no ano de 2000 a 15,4%. Las últimas estadísticas revelan y confirman As últimas estatísticas revelam e confirmam el mayor avivamiento que Brasil ha visto en su historia. o maior avivamento que Brasil já viu em sua história, alcanzando el 22,2% de participación. alcançando a 22,2% de participação, Con más de 42.300.000 creyentes. com mais de 42 milhões e 300 mil crentes,
un crecimiento del 62% en los últimos 10 años. Crescimento de 62% nos últimos 10 anos. Si proyectamos este mismo crecimiento al año 2020, Se projetamos este crescimento até o ano de 2020, Brasil contará con más de 60 millones de creyentes, Brasil contará com mais de 60 milhões de crentes. más del 31% de la población Mais de 31% da população puede llegar a ser de Jesucristo. pode chegar a ser de Jesus Cristo. El reino de Dios no solo son números, O reino de Deus não é só números, ni porcentajes, nem porcentagens, sino vidas transformadas. senão vidas transformadas. Y esto no es sino por medio del conocimiento de aquel que nos salvó. E isto não é senão por meio do conhecimento de aquele que nos salvou Y nos llamó con llamamiento santo, e nos chamou com chamamento santo, por su gloria y excelencia. por sua glória e excelência. El profeta Oseas dijo: O profeta Oséias disse: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. No necesitamos ser profetas Não necessitamos ser profetas para ver que Dios está movilizando a la iglesia para ver que Deus está mobilizando a igreja a tomar rápidas acciones a tomar rápidas ações para recibir a los nuevos creyentes para receber os novos crentes y discipularlos de manera efectiva. e discipulá-los de maneira efetiva. El IBM entrega capacitación ministerial práctica, O IBM entrega capacitação ministerial prática, semipresencial, semipresencial, con un fuerte énfasis en la palabra revelada com uma forte ênfase na palavra revelada y el fluir con el Espíritu Santo, e o fluir com o Espírito Santo, de manera tal que cada alumno, de maneira que cada aluno, al terminar sus estudios, ao terminar seus estudos, estará perfectamente entrenado estará perfeitamente treinado para caminar como Jesús lo hizo, para caminhar como Jesus fez, con las mismas manifestaciones de poder com as mesmas manifestações de poder y aún mayores. e até então maiores. El resultado de este entrenamiento O resultado deste treinamento son líderes maduros, são líderes maduros, conocedores de la palabra, conhecedores da palavra, llenos del Espíritu Santo, cheios do Espírito Santo, manifestando el reino mediante milagros, prodigios y señales. manifestando o reino mediante milagres, prodígios e sinais. El sistema de estudio O sistema de estudo es moderno, é moderno, flexible, flexível, adaptado a los nuevos tiempos. adaptado a novos tempos. Los estudiantes Os estudantes se reúnen una vez al mes se reúnem uma vez ao mês de manera presencial de maneira presencial para asistir a un seminario dentro del día sábado. para assistir a um seminário no dia de sábado. El resto de las semanas O resto das semanas reciben entrenamiento por medio de videos, recebem treinamento por meio de vídeos, a través de internet através de internet y aplicaciones móviles e aplicações móveis para sistemas iPhone y Android. para sistemas iPhone e Android. El entrenamiento tiene una duración de 2 años O treinamento tem uma duração de 2 anos y cubre temáticas como e cobre temáticas como autoridad del creyente, autoridade do crente, fe, fé, gracia, graça, sanidad, sanidade, cómo ser guiado por el Espíritu Santo, como ser guiado pelo Espírito Santo, liderazgo, liderança, mayordomía, mordomia, oración, oração, nueva creación, nova criação, evangelismo y discipulado radical, evangelismo e discipulado radical, el llamado, o chamado, dones espirituales, dons espirituais, interpretación bíblica, interpretação bíblica, consejería matrimonial, conselhos matrimoniais, predicación. pregações. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Jesus disse: id e fazei discípulos a todas as nações. Si no existe un cuerpo de líderes bien entrenados, Se não existe um corpo de líderes bem treinados, ¿cómo es que discipularán a otros de manera efectiva? como é que discipularão a outros de maneira efetiva?
Jesús se preparó durante 30 años Jesus se preparou durante 30 anos para tener el ministerio más impactante de toda la historia de la creación. para ter o ministério mais impactante de toda a história da criação. Ahora bien, Agora bem, la pregunta que desciende desde el cielo: a pergunta que desce do céu: ¿estás dispuesto a tomar tu lugar está disposto a tomar teu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo? para a edificação do corpo de Cristo? No dejes pasar el plan de Dios Não deixes passar o plano de Deus para tu vida. para a tua vida.